Vamos só colocar aqui em tópicos o que a gente já comentou na semana passada, né? Na semana passada, a gente havia comentado que o que era função, o que é função, a gente falou sobre isso. Então, quando a gente falou sobre o que é função, a gente falou sobre tudo aquilo do tipo quando é, quando não é, quando é cego, quando é vesgo, não é isso? A gente comentou sobre domínio, contradomínio e imagem. A gente comentou o que é y igual a f de x, né? Que x é um valor que a gente coloca no buraco da função e y é a resposta. A gente comentou sobre a lei de formação de uma função, que é a maquininha de calcular, que é como é que a gente vai encontrar as imagens de uma função. E a gente comentou sobre o plano cartesiano. E o que seria o plano cartesiano? Seria a forma que a gente encontraria de representar graficamente uma função. Representar graficamente uma função. Então, esse foi basicamente o nosso assunto da semana passada, né? Foi bastante coisa. E hoje a gente vai continuar daqui. A gente vai continuar da representação gráfica mesmo. Beleza? A gente vai continuar dessa representação gráfica. A gente vai fazer alguns comentários que, quando a gente tem menos tempo, eu faço direto lá na aula de função afim e muitas vezes passa muito rápido para a galera. Então, hoje a gente vai ter a oportunidade de entender um pouco mais a teoria por trás das paradas. Então, vamos lá. Deixa eu pegar uma nova página aqui. E vamos começar. Primeiro ponto, galera. Eu quero comentar sobre o ponto de encontro de uma função com o eixo x. Perdão, com o eixo y. Ponto de encontro do gráfico com o eixo y. Beleza? Então, vou tentar desenhar aqui um plano cartesiano mais ou menos. Eixo y. Eixo x. E eu quero ver, galera, aonde uma função toca o eixo y. Então, essa função, por exemplo, ela tem um gráfico aleatório, tá? Vou desenhar um gráfico aqui aleatório, qualquer. E ela toca o eixo y nesse ponto verde que eu marquei aqui. Então, como é que a gente vai fazer para descobrir aonde uma função qualquer toca o eixo y? Vamos falar sobre esse ponto aqui. Esse ponto, galera, ele está em cima do eixo y. Significa que no plano cartesiano, ele não andou nem para frente, nem para trás. No plano cartesiano, ele apenas subiu ou desceu. Ou seja, ele foi para cima. Se ele foi para cima, significa o quê? Significa que no par ordenado, o x é zero. Quando o ponto vai só para cima ou para baixo, quando ele não anda nem para frente nem para trás, significa que o valor de x dele é zero. Ok? E ele tem aqui um valor y. Então, peraí. Quando um ponto, né, quando um gráfico toca o eixo y, é num ponto em que x é igual a zero. E peraí, galera, x igual a zero, x é o valor que eu coloco no buraco da função, concorda comigo? Então, peraí, se eu quero descobrir
aonde uma função toca o eixo y, basta fazer o quê? Basta colocar zero no buraco dessa função. Então, eu vou escrever isso. Para descobrirmos o ponto de encontro do gráfico de uma função com o eixo y, basta colocarmos zero no buraco da função. E eu vou escrever isso aqui. O ponto de encontro do gráfico de uma função com o eixo y basta colocarmos zero no buraco desta função. Beleza? Então, é só pegar e fazer f de zero. É só pegar e fazer f de zero. Beleza? Então, eu pergunto aqui, galera, alguma dúvida? Não? Então, vamos fazer aqui um exemplozinho. Vamos fazer um exemplozinho. Posso mudar a página aqui? Galera do print? Mudando em 3, 2, 1. Ok. Então, olha só. Vamos fazer aqui um exemplo. Um exemplo de uma função que a gente vai estudar mais para frente, beleza? Então, não estou muito preocupado em pegar exemplos aleatórios, nada disso não. Vamos supor que a gente tem uma função y igual a f de x, que é igual a, sei lá, qualquer coisa. X ao quadrado menos 5x mais 6. Né? Você que já conhece, você sabe que isso é uma função de segundo grau. Mas, galera, função. Eu quero só aplicar o que a gente está falando aqui. Então, eu quero descobrir o ponto de encontro com o eixo y. Descobrir o ponto de encontro com o eixo y. Então, olha só, galera. É só pegar e colocar zero no buraco dessa função. Então, é só fazer f de zero. Então, estou abrindo os buracos aqui da função. E é só pegar e colocar zero nesse buraco. Então, f de zero vai ser 0 ao quadrado menos 5 vezes 0 mais 6. O que vai acontecer nessa brincadeira? Vai ficar assim, ó. 0 menos 5 vezes 0, 0, mais 6, isso dá quanto? 6. Então, a conclusão que eu tenho é que f de 0 é igual a 6. Se eu fizer, então, um par ordenado disso aqui, qual vai ser o par ordenado que a gente está fazendo? O par ordenado 0 e 6. Ou seja, essa função, ela toca o eixo y lá no 6. Então, esse 6 aqui é onde toca o eixo y. Beleza? Ok. Normalmente, galera, em funções polinomiais, que é uma função desse tipo, ela toca no termo independente.
mas eu não gosto de usar essa decoreba. Esse 6 aqui, a gente chama ele de termo independente. O que é o termo independente? Ele não está associado ao x, né? Ele não está multiplicando, dividindo, ele não está fazendo nada com o x, ele é um termo independente. Então, quando a função é uma função polinomial como essa, normalmente, na verdade, não normalmente, mas quando a função é polinomial, o termo independente indica o ponto de encontro com o eixo y. E isso, para a gente, lá em função do primeiro grau, em função do segundo grau, vai ser um adianto muito grande, porque eu não vou precisar parar para explicar com calma. A gente só vai comentar e vai mandar bala, beleza? Então, é isso aí. Ponto de encontro com o eixo y. Agora eu vou fazer uma pergunta, né? Pode responder com joinha, com não joinha, pode abrir o áudio. É possível uma função tocar duas vezes o eixo y, galera? O eixo y. É possível uma função tocar duas vezes o eixo y? Não, de fato. Não é possível. Por quê, galera? Porque tocar o eixo y não é quando eu coloco zero no buraco da função? Se eu coloco zero no buraco da função e ela toca o eixo y duas vezes, significa que o x está olhando para dois elementos. Se ela tocasse duas vezes o eixo x, o eixo y, perdão, eu estaria falando que essa função é o quê? Eu estaria falando que essa função ela é vesga, ou seja, não é nem função. Então, um exemplo gráfico aqui. Vou fazer aqui mesmo. Olha só. Vou fazer em vermelho aqui. Se eu tenho aqui o plano cartesiano e uma função toca o eixo y duas vezes, por exemplo, isso aqui, ó, ela tocou o eixo y aqui e aqui. Galera, isso não é função. Por quê? Porque o x0 está olhando para cá e está olhando para cá. Ou seja, nesse caso aqui, eu tenho elementos vesgos, não é função. Então, se eu conseguir, galera, traçar uma reta vertical que toque o gráfico da função duas vezes, isso não é função. Beleza? De boa? Porque pensando nos diagramas de Venn, o que estaria acontecendo? Pensando nos diagramas de Venn, estaria acontecendo isso aqui, ó. Vamos supor que aqui seja 2 e aqui seja menos 2. Pensando nos diagramas de Venn, o que estaria acontecendo é o seguinte, é o 0 olhando para o 2 e o 0 olhando para o menos 2. Isso não pode acontecer. Ou seja, uma função não toca duas vezes o eixo y. Beleza, galera? Ficou claro isso aí? Alguma dúvida? Ok. Então, vamos lá. Vamos seguir. A gente comentou aqui em cima, né? A gente comentou do ponto de encontro com o eixo y. Então, agora, vamos comentar sobre o ponto de encontro com o eixo x. Ponto de encontro do gráfico com o eixo x. E esse conceito é importantíssimo. Até mais do que com o eixo y. Ponto de encontro do gráfico com o eixo x. Então, galera, quando a gente está falando de ponto de encontro com o eixo x, a gente está falando de um conceito chamado raiz de função. Então, aonde que uma função toca o eixo x? Uma função qualquer toca o eixo x nas suas raízes. E é sobre isso que a gente vai falar. Então, vou escrever isso. Uma função toca o eixo x nas suas raízes. E o seguinte, a quantidade de vezes que ela toca o eixo x indica a quantidade de raízes que essa função tem.
Então, se uma função toca o eixo x duas vezes, tem duas raízes. Se ela toca o eixo x três vezes, tem três raízes. Infinitas vezes, infinitas raízes. Ai, Cláudia, foi mal, galera, espirrei aqui. Vamos lá. Então, a quantidade de vezes que toca o eixo x é a quantidade de raízes. E aí eu já dei até um spoiler que a gente vai comentar no final desse pedacinho. A função ela pode tocar o eixo x mais de uma vez, ela não pode tocar o eixo y. E a gente vai fazer essa análise depois com mais calma, ok? Então, olha só. Primeiro, vamos definir o que é a raiz de uma função. A gente tem que definir o que é isso. O que é a raiz de uma função? Beleza, a gente já sabe que é onde a função toca o eixo x, porque isso eu já falei, ok. Mas vamos pensar da forma algébrica, não do gráfico. Vamos pensar graficamente. Graficamente, o que é a raiz de uma função? A raiz de uma função é o valor que a gente encontra, certo? É o valor de x que a gente encontra ao igualar a função a zero. Como assim? A raiz de uma função é o valor de x que, colocado no buraco da função, possui imagem igual a zero. Então, raiz é o valor de x que possui imagem igual a zero. Vou falar assim de maneira bem simples. É o valor de x que possui imagem igual a zero. Beleza? Então, a ideia é essa. Se eu coloco um valor no buraco da função e, ao colocar esse valor no buraco da função, a resposta der zero, esse valor é chamado de raiz de função. Um outro nome que normalmente se dá para raízes é zero da função. Ok? Senão, se você... qual o zero da função? É sinônimo de raiz. Então, vou escrever aqui que um sinônimo de raiz é zero da função. Então, tá aí um sinônimozinho. Beleza. Para que pergunta, galera? Alguma dúvida? Então, eu vou escrever assim, ó. Se f de x é igual a zero, x é raiz da função f. Então, se f de x é igual a zero, x é raiz da função f. Beleza? Então, vamos fazer um pequeno exemplo aqui. Posso mudar a página? Beleza, vou mudar, hein? Então, eu vou pegar um exemplo bem bobo, mas só para a gente poder aplicar isso. Ó, y igual a f de x, que é igual a 2x menos 10. Beleza? Galera, dá uma olhada. Vamos fazer aqui e colocar 5 no buraco da função. Eu sei que é 5, né, porque eu sei. Né? Um exemplo que eu estou colocando para vocês totalmente tendencioso, né? Porque eu sei que é só para poder aplicar o que a gente falou. Então, f de 5 vai ser igual a 2 vezes 5 menos 10. Isso vai ser igual a 10 menos 10, que é igual a 0.
Ou seja, galera, f de 5 é igual a zero. Espera aí, se f de 5 é igual a zero, qual é a conclusão que eu tenho? Que 5 é raiz da função f. Por quê? Porque o 5 olha para o zero. Beleza? O 5 olha para o zero. De boa? Então, vamos lá. Deixa eu dividir aqui que a gente vai usar esse pedacinho de cá. Então, entendendo o que é a raiz de uma função, a gente consegue falar um pouco mais sobre isso. Se eu tenho uma função qualquer, não interessa qual função, e eu quero descobrir a raiz dela, o que eu vou fazer? Eu vou igualar essa função a zero e resolver a equação. Então, eu vou escrever assim, ó, para descobrirmos a raiz ou as raízes de uma função, basta igualá-la a zero e resolver a equação. Eu não vou continuar aqui em cima, né? Porque eu acho que o vídeo vai aparecer aqui no lugar, né? Para se descobrir a ou as raiz ou raízes de uma função, basta igualá-la a zero e resolver a equação. Então, por exemplo, essa função aqui, né? Como exemplo, essa função 2x menos 10, né? F de x igual a 2x menos 10. Eu quero descobrir a raiz dela. Nossa, ficou muito feio isso aqui. F de x igual a 2x menos 10. Eu quero descobrir a raiz dela. O que eu vou fazer? Eu vou fazer 2x menos 10 e eu vou igualá-la a zero. Igual a zero. E aí você vai resolver essa equação. Essa função, a função do primeiro grau, que a gente vai estudar mais para frente, na semana que vem, se é uma função do primeiro grau, a equação é uma equação do primeiro grau. A gente vai falar sobre isso. Então, você vai ter que 2x igual a 10, vamos direto aqui, x igual a 5. Perceba que o valor que eu encontrei aqui, x igual a 5, é exatamente o mesmo que eu havia encontrado aqui, como raiz de uma função. Beleza? Tranquila essa ideia? Bem simples, né? Se você já, né, vem estudando há um tempo, talvez é uma matéria que é do ensino médio, vem do nono ano, talvez você se lembre. Né? Mas é sempre bom a gente revisar e reforçar conceitos aqui. Então, galera do print, é toys. Vou seguir. Com mais observações. A gente está falando bastante sobre raiz, né? Já foram alguns slides aí. Vamos lá. Galera, aí agora eu vou colocar a primeira observação aqui. E se a gente não conseguir resolver a equação? E se a equação não tiver solução? Se a equação não tiver solução, significa dizer que a função não tem raízes. Então, essa é a primeira observação. Se a equação não possuir solução, significa que a função não possui raízes. Beleza, mas o que significa dizer que a função não possui raízes graficamente? Uma função que não possui raízes, graficamente, ela não toca o eixo x. Se a função
não possui raízes. E, galera, obviamente, a gente está falando apenas do conjunto dos números reais, tá? A gente não está falando aqui sobre complexos, nada disso. Se a função não possui raízes, seu gráfico não toca o eixo X. Beleza? Então, vamos pegar aqui alguns exemplos, ó, bem bobo. Desenhar aqui uns 3 planos cartesianos, ou 2, sei lá, só para a gente fazer aí a brincadeira. Então, por exemplo, eu tenho esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui. A função, ela vem, tá? Sobe aqui, desce. Tá bom aqui. Perceba o seguinte. Ela toca o eixo X 2 vezes. Então, ela tem 2 raízes. Beleza? Agora, vamos supor que eu tenho uma função assim. Que ela vem, aí ela vem para cá, aí cai para cá e vai embora. Observe, essa função, ela não toca o eixo X. O eixo X passa aqui, ó, e ela não toca ele. Ou seja, essa função não possui raízes. Existem funções que têm infinitas raízes? Sim. Né? Não sei se vocês lembram, mas vocês vão estudar esse semestre que existem as funções trigonométricas, que elas são periódicas, que elas têm infinitas raízes. Né? Porque você tem lá um gráfico que ele fica assim, ó, Então, a quantidade de raiz de uma função vai depender muito do tipo de função que você tem. Beleza? Deixa eu tentar ir um pouco aqui para baixo. Isso. Espera aí. Ok. Só fazer um comentário, galera. Só fazer um comentário aqui, que eu fiquei de fazer o comentário e não fiz ainda, porque realmente a gente ainda não podia falar. Deixa eu descer um pouco mais. Aí. Vamos pegar esse exemplo aqui, só para você ter uma noção. Faz de conta, né, só como exemplo, que aqui é, sei lá, -2 e que aqui é, sei lá, 4. Ok? Só um exemplo. O que significa esse pedacinho, tá, galera? Só esse pedaço. Por que eu tenho 2 raízes? Por que pode tocar o eixo X 2 vezes? Porque se a gente fizer os diagramas de Venn, é como se eu tivesse o seguinte, eixo X é domínio, né? Aqui é domínio. E aqui é contradomínio. É como se o -2 e o 4, os dois estivessem olhando para o 0. É como se os dois estivessem olhando para o 0. E isso aqui é função. Eu posso ter 2 do domínio que olham para o mesmo de um contradomínio. Por que não pode tocar 2 vezes o eixo Y? Porque o eixo Y seria vesgo. Seria um cara do domínio olhando para 2 do contradomínio. Isso não pode. Agora, 2 do domínio olhando para 1 do contradomínio, isso pode. Beleza? Então, é um tópico bem longo essa ideia de gráfico. Por quê? Porque é importante pra caramba. Se você olhar lá as questões que a gente colocou lá na lista, tem falando bastante, a maior parte das questões, inclusive, é sobre gráfico. Porque a interpretação gráfica da função ela é muito, 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 muito importante mesmo. Beleza? Quer que suba aí para tirar print? E aí? Sim, não? Talvez? Vou seguir, beleza? Tempinho para vocês respirarem. Então, bora.
Vamos... Professor, Oi, pois não. você pode dar um exemplo de uma função que não possui a solução? Que não tem raiz? Isso, que não tem raiz, por favor. Beleza. Eu vou Obrigada. escrever aqui, a gente vai fazer e eu apago, pode ser? Tá bom, aham. Ó, Obrigada. nada. Deixa eu pensar em uma aqui. X ao quadrado menos 3x mais 9. Então, f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 9. Quem foi que perguntou? Desculpa. É a Giovana. Oi, Giovana. Ok. Ó, f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 9. Eu quero descobrir a raiz dessa função, certo? Se eu quero descobrir a raiz dessa função, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar essa função e Igual a zero. igualar a zero, né? Então, Certo. x ao quadrado menos 3x mais 9 igual a zero. Ok. Quando eu fiz isso, nesse exemplo que eu coloquei, a gente chegou em quê? A gente chegou em uma equação do segundo grau. Porque essa função aqui a gente ainda não comentou, mas é uma função do segundo grau que a gente vai estudar mais para frente. Então, quando a gente vai achar a raiz de uma função do segundo grau, é uma equação do segundo grau. E aí, normalmente, quando cai numa equação do segundo grau, o que, que você tenta fazer? Fórmula de Bhaskara. E para fazer a fórmula de Bhaskara, a primeira coisa que você faz é achar o delta. Então, o delta vai ser b ao quadrado menos 4ac, né, que você aprende lá no nono ano. Então, vai ser menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 9. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Vai ficar 9 menos 4 vezes 9, 36. Isso aqui vai dar menos 27. Então, o delta deu menos 27. Só que o que, que acontece? A fórmula de Bhaskara diz que o x é menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Então, eu preciso descobrir a raiz de delta. Só que qual é o detalhe? Esse delta é menos 27. Então, a raiz de delta vai ser a raiz de menos 27. Só que a gente não consegue tirar a raiz quadrada de número negativo. Isso aqui não existe nos números reais. Se isso aqui não existe, eu não consigo fazer a raiz de delta. E se eu não consigo fazer a raiz de delta, eu não consigo achar o x. Ou seja, essa equação não possui raízes reais. Se essa equação não possui solução, significa dizer então que essa função aqui também não tem raiz. Ou seja, lá atrás, no nono ano, quando você ia resolver equações do segundo grau, por exemplo, e você chegava que o delta era negativo, você falava que a equação não tinha raízes. Na verdade, você estava falando que a função não tinha raízes. Ok? Então, esse é um exemplo. Quando você vai fazer função de segundo grau e você chega num delta negativo, a função não tem raízes. Beleza? Entendi. Tá bom, obrigada. Por nada, querida. Qualquer coisa é só chamar aqui. Tá bom. Então, vou apagar aqui, peço licença. Ok, galera. Já que nosso assunto tem sido funções, eu quero fazer um comentário sobre 3 tipos de funções. Não, sim, não é função do primeiro grau, não 3 tipos, 3 classificações de funções que, cara, isso quase não aparece em prova. Mas eu vou falar para vocês, aproveitando o tempo e né, a oportunidade que a gente está tendo de falar sobre funções. Ok? Então, eu vou colocar assim, ó, classificação de funções. E a gente vai passar bem direto por isso. Eu não coloquei na lista. Isso normalmente aparece em provas, por exemplo, aquelas provas FUVEST, né, que tem segunda fase, ou provas militares. Então, a prova do Enem, da UNB mesmo, não gostam muito de cobrar isso. Isso já caiu na prova do UNB e é só por isso que eu estou falando para vocês. Porque, assim, não tem caído, mas já caiu, sabe? Então, só porque a gente está aproveitando o tempo mesmo, a gente vai comentar sobre isso. Beleza? Então, olha só.
O primeiro tipo de função que a gente vai falar é função injetora. Beleza? Muitas vezes aparece com o nome de injetiva também. Então, coloca como observação aí, se você estiver copiando, que além de injetora, pode aparecer o nome injetiva. Mas se você entende o que é injetora, se na prova aparecer injetiva, você vai entender na hora o que ele está falando. Ok? O que é uma função injetora? É aquela função que os elementos da imagem são olhados apenas uma única vez. Então, eu vou escrever isso, vou fazer um exemplo e mostrar para você o que é e o que não é. Beleza? Então, vou escrever aqui, ó. Na função injetora, os elementos da imagem são olhados apenas uma vez. Vou ser bem redundante. Uma única vez, tá? Uma única vez. Vou ser redundante mesmo. Então, deixa eu fazer a capoeirinha aqui de ir para baixo. Pronto. Então, olha só. Vamos fazer bonitinho aqui. Então, tá aqui, ó. Eu tenho aqui a função, né? Isso aqui é o domínio. Isso aqui é o contradomínio. Beleza? E aqui eu vou colocar, sei lá, 3, 4, 5, 6. Aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ok? E aí, eu vou falar que o 3 olha para o 0, o 4 olha para o 1, o 5 olha para o 3 e o 6 olha para o 4. Galera, isso é uma função injetora por quê? Porque, olha só, quem é a imagem dessa função? Vou marcar aqui, vou fazer de marcar texto. A imagem dessa função é 0, 1, 2, 1, 2 não. 0, 1, 3 e 4. Essa é a imagem dessa função. Esses são os elementos que são olhados, né? Eles são a imagem. E esses elementos que estão sendo olhados são olhados uma única vez. Eu não tenho, por exemplo, um outro elemento olhando 3 de novo, um outro elemento olhando 4. Ou seja, se a imagem ela só é olhada uma vez, significa que essa função ela é injetora. Então, peraí, vamos fazer um exemplo de quando não é injetora. Vamos fazer um exemplo aqui de quando não é injetora. Então, ó, vou pegar aqui domínio. Contra domínio. E eu vou colocar aqui, sei lá, 5, 6, 7 e aqui o número 4. Beleza? Só um exemplo, galera. Tudo aleatório. É sempre assim do jeito? Não. É só um exemplo. Vamos lá. Galera, olha só o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui é o 5, 6 e o 7, todos estão olhando para o 4. O 4, que é a imagem dessa função, ele está sendo olhado mais de uma vez. Então, essa função aqui não é injetora. Beleza? De boa? Então, vamos lá. Vou deixar aqui mais um pouquinho. Vou subir. Agora, a gente vai falar da função sobrejetora.
Função sobrejetora. E o que é a função sobrejetora? A função sobrejetora é aquela função cujo contradomínio é igual à imagem. Então, eu vou escrever isso e no exemplo vai ficar mais claro. Contradomínio é igual à imagem. Em outras palavras, galera, se você quiser escrever isso como observação, a função sobrejetora significa que no conjunto de chegada, aqui no conjunto de chegada, no contradomínio, não sobra ninguém. É isso. Ou seja, todos os elementos do contradomínio são olhados. É essa a tradução. Então, vamos fazer aqui um exemplo. Será que eu consigo colocar aqui de novo? Ou ele vai jogar lá? Ah, colocou aqui. Beleza. E aqui eu quero aqui. Ok. Então, vamos fazer esse aqui. Espera aí. Botar alinhadinho, né, gente? Para ficar bonito, velho. Ficar bonito. Então, olha só. Aqui é o domínio. Aqui o contradomínio. Então, vou colocar aqui, sei lá, 100, 200, 300, 400. E aqui eu vou colocar 1, 2, 3 e 4, né? Números aleatórios. Então, o 100 olha para o 1, o 200 olha para o 2, o 300 olha para o 3, o 400 olha para o 4. Perceba, galera. Quem é o contradomínio? Quem é o contradomínio? O contradomínio, ó, é tudo isso aqui. É 1, 2, 3 e 4. E olha quem está sendo olhado. 1, 2, 3 e 4. Ou seja, não sobrou ninguém no contradomínio. Se não sobrou ninguém no contradomínio, significa dizer que essa função é uma função sobrejetora. Beleza? Então, vamos fazer um exemplo de quando não é. Um exemplo de quando não é sobrejetora. Já tem exemplo aqui de quando não é sobrejetora, né? Por exemplo, essa função aqui de cima, esse aqui, ó, ela não é sobrejetora, porque o 5 sobra. Essa aqui, ela é sobrejetora, porque não sobra ninguém. Então, já, naturalmente, eu acabei já colocando exemplos para vocês, mas vamos lá. 3, 4, 5. Vamos botar assim. Sei lá, menos 1, menos 2. Não está em ordem crescente, né, o jumento. Menos 2, menos 1, 0 e 1. Beleza? Então, vou falar aqui. Vai, filho. Vou falar aqui que o 3 olha para o menos 2, o 4 olha para o menos 1, o 5 olha para o 0. Observe, gente. O 1 sobrou. Se o 1 sobrou, o contradomínio é igual à imagem? Não. O contradomínio não é igual à imagem. Então, se o contradomínio não é igual à imagem, essa função não é sobrejetora. Beleza? E vou tentar continuar aqui ainda nessa página, para a gente aproveitar o gancho. Eu normalmente não continuo na página, galera, que eu fico com preguiça de ficar fazendo esse risco e descendo, entendeu? Mas vamos lá. Vamos para o último tipo, que é a função bijetora. Sem brincadeira, sem eu falar nada. Fala aí para você, que aí depois na hora que eu falar, você fala bater na mesa e fala, pô, acertei, chupa. Fala aí, o que seria para você uma função bijetora, sabendo que é injetora e sabendo que é sobrejetora? Você chutaria que uma função bijetora é o quê? Com certeza, você chutaria que a função bijetora é aquela função que ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Pronto. Acertou. Pode bater na mesa e falar, chupa. Acertou.
Então, é aquela função que é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Injetora e sobrejetora. Galera, eu não estou muito preocupado com formalidade, não. Vou escrever ao mesmo tempo. Peão mesmo. Ao mesmo tempo. Ai, bogado! Devia colocar simultaneamente. Dane-se, não ligo. Falo assim mesmo, porque é assim que eu entendo, tá? Você não vem ditar regras para mim, não. Então, vamos colocar isso aqui. Vamos colocar este... Ai! Colocar este aqui. Aí aqui é domínio. Aqui é o contradomínio. E aí a gente vai ficar aqui, ó, sei lá, 2, 3, bem bobinho, e 4, 15, 20, 25. E aqui, quero rosa agora. Agora o 2 olha para o 15, o 3 olha para o 20, o 4 olha para o 25. Por que essa função ela é bijetora? Porque, primeiro, a galera do conjunto, né, imagem é olhada apenas uma vez, o 15 é olhado só uma vez, o 20 é olhado só uma vez, o 25 é olhado só uma vez, e não sobra ninguém no contradomínio. Ou seja, eu não tenho sobras, o contradomínio é igual à imagem. Então, essa função é uma função bijetora. Né? Aí lá no futuro, quando a gente for falar de função inversa, se der tempo, porque a gente quase não precisa falar, eu comento sobre isso em exponencial e logaritmo apenas, a gente vai ver que para uma função ser inversível, ela tem que ser bijetora. Não precise se preocupar com isso. Beleza, galera? Tranquilo? Uma coisa que eu acho que eu não fiz, né? Não fiz, foi colocar um exemplo de gráficozinho. Vamos fazer aqui, ó, por exemplo, um exemplo de uma injetora com gráfico. Eixo Y, eixo X. Ó, o exemplo de uma injetora. Isso aqui é um exemplo de uma injetora. Por quê? Porque ninguém está sendo olhado duas vezes, entendeu? Sei lá, vou pagar esse, fazer um outro diferente. Uma função gráfico de, sei lá, de uma função exponencial crescente, ó. Pronto. Isso aqui é uma função injetora. Porque essa função aqui ninguém é olhado duas vezes, né? Se eu pegar esse x aqui, ele tem uma imagem, esse x aqui tem outra imagem, esse x aqui tem outra, os x vão tendo imagens diferentes, né? E como é que seria, por exemplo, uma sobrejetora? O exemplo mais clássico de sobrejetora que a gente pode usar, por exemplo, é a função do primeiro grau. Vou usar ela porque eu não estou muito criativo. Não é nem do primeiro grau, pode ser fazendo umas curvinhas doidas. Quer ver? E ela vai embora para cá e ela está vindo do infinito. Ou seja, o eixo Y, que é o conjunto de chegada, todo mundo aqui do eixo Y é a imagem. Beleza? Então, tá aí um exemplo. Beleza? Vamos lá. Galera do print. Print 1. 1, 2, 3. Tem. Print 2. Aqui, ó. Não, print 2 é aqui, ó. 1, 2, 3. Tem. Vambora. Agora, galera. Agora é o final. Agora é o final. Professor. Oi. Rapidinho. Então, para saber se a função é injetora, sobrejetora ou bijetora pela função, tipo f de x igual, não sei o quê. Aí eu tenho que desenhar o gráfico para saber? Não vai ter questão que, sem você conhecer o gráfico, eles vão te pedir isso, tá? Então sempre vai dar o gráfico. Ou ele vai te dar uma função que você saiba o gráfico. Ah, tá. Tá, obrigada. Nada.
Então, o último assunto da aula de hoje, galera, o último assunto da aula de hoje é função composta. E eu quero partir da função composta a partir de um exemplo. Se você colocar na internet aí função composta, você vai achar a galera fazendo os exemplos de diagrama de Venn desse jeito aqui, ó, explicando o que que é. Aí ele faz, né, sei lá, x, f de x, g de x, não, g de f de x. Aí ele tipo, faz a setinha. Cara, eu não vou fazer isso. Não faz nem sentido eu te mostrar isso. Enfim, eu não acho isso intuitivo. Então a gente vai falar com outra linguagem. Beleza? Então, função composta. O que é a ideia da função composta? A ideia da função composta é colocar uma função no buraco de outra função. É isso. Então, eu vou escrever desse jeito e a gente vai fazer um exemplo. Apenas isso. Eu quero que vocês entendam. Então, vou colocar assim, ó, né? Colocar uma função ficou feio. Vou colocar entre aspas, não, bora. Colocar uma função no buraco de outra função. Ok? Que normalmente aparece assim, ó, g de f de x. O que significa g de f de x? Ou também pode aparecer assim, ó, g o f x. Isso aqui que eu escrevi significa colocar a função f no buraco da função g. Colocar a função f no buraco da função g. E o contrário seria o seguinte. O contrário seria assim. Peraí, deixa eu só marcar aqui. O contrário seria f de g de x. F de g de x. Nossa Senhora, coisa horrível. O que é f de g de x ou f o gx, né? É um outro jeito de ler isso. O que é f de g de x? Bem, se você acompanhou o que eu escrevi na de cima, o que significa f de g de x? É colocar a função g no buraco da função f. Então, vamos analisar isso. Vamos fazer um exemplo aí. Deixa eu dividir aqui. Então, olha só. Qual é a ideia? Exemplo, né? Exemplo. E vai ser um exemplo bem simples, galera. Só para vocês entenderem realmente o conceito. Eu falo para você que eu tenho uma função que é f de x igual a 2x menos 10 e uma outra função g de x
igual a, sei lá, x mais 4. Eu quero criar a função composta g de f de x. Quem vai ser a função composta g de f de x? Ele quer criar essa função. Então, peraí. G de f de x vai ser eu pegar a função f e colocar no buraco da função g. Então, peraí, aonde tem f de x aqui, ó, eu vou colocar a função f de x. Eu vou colocar 2x menos 10. Então, vai ficar assim, ó. Quem é a função g? A função g não é x mais 4? Então, no lugar de x, eu vou colocar 2x menos 10. Então, peraí, quem é o buraco dessa função? O buraco dessa função é x. E no lugar desse x, eu vou colocar 2x menos 10. Então, pronto. Coloquei 2x menos 10 no buraco no lugar de x. Então, aqui agora, mais 4. Ok? Então, isso vai ficar assim, ó. 2x menos 10 mais 4, isso é igual a 2x menos 6. Então, a g de f de x é igual a 2x menos 6. Beleza? Agora, galera, eu não vou fazer. Eu quero que... Aí eu só vou colocar o resultado aqui. Eu quero que vocês façam agora a f de g de x. Quanto é que vai dar f de g de x? Fala aí para mim. Vou fazer aqui no papel, enquanto vocês fazem também. Se bem que eu faço com vocês, vai. Eu vou dar essa chance. Fizeram? Tentaram ir? Lembrando, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar agora a G e colocar no buraco da F. Então, aonde tem X na F, a gente vai colocar o quê? X mais 4. Beleza? Então, vai ficar assim, ó. Deixa eu até botar aqui no espaço que dê pra gente ver as duas. Vai ficar assim, ó. A F é 2 vezes X menos 10. Então, vai ser 2 vezes. Quem eu vou colocar no lugar do X? X mais 4, que é a função G. Menos 10. Isso aqui vai ficar assim, ó. Vamos aplicar a propriedade distributiva aqui, ó. E vai ficar assim. 2x mais 8 menos 10. Isso aqui vai ficar 2x menos 2, que é a f de g de x. Beleza? Ou seja, função composta é você ter duas funções e criar uma nova função a partir dessas duas, colocando uma no buraco da outra. Ok? Galera do print, vamos lá. Parte 1. Parte 1. Parte 2. Galera, então vou passar aqui. Eu pergunto se tem alguma dúvida.
Digam aí para mim, por favor, se vocês têm alguma dúvida, porque foi muita informação, muita linguagem formal. Eu fechei o chat aqui. Não? Então vamos lá. Vamos pegar aqui umas questões da lista para fazer. Rapidinho, galera. Estou só pegando a questão aqui. Ah, ó. Então, ó, essa questão aí é a questão 5 da lista. Vamos fazer ela juntos? Vamos lá. Observe a figura. Deixa eu botar uma caneta preta. Esse gráfico aí, né? É o gráfico da função y igual a f de x, em que está definida no intervalo menos 4 a menos 8. Galera, ele está falando o seguinte, esse menos 4 a menos 8 que ele está dizendo aqui, eu acho que vai ficar certo, esse 4 a menos 8 aqui que ele disse é o domínio da função. Beleza? Isso é o domínio. Ok? Então, deixa eu só abrir aqui o chat porque eu fechei. Okay. Esse é o domínio. Beleza? E aí ele quer que a gente assinale a alternativa correta. Então, vamos para a primeira? Vamos usar a cor vermelha aqui. F de 3 é maior do que F de 1. Galera, peraí. F de 3. O 3 está aqui. O F de 3 está vindo para cá. Opa. O F de 3 está vindo para cá, que está olhando para cá, né? Ou seja, isso aqui é 1, alguma coisa, quase 2. Né? Então, isso é o F de 3. Quem é o F de 1? O F de 1, ó, ele vem para cá, é esse ponto, é 5, alguma coisa, quase 6. Galera, F de 3 é maior do que F de 1? Não. Pelo gráfico a gente já vê que não. Agora vamos usar aqui um verde. F de 2 é maior do que 2. F de 2 é maior do que 2. Espera aí. Primeiro, o que é F de 2? É o seguinte, eu vou fazer F de 2, isso me dá uma resposta. Essa resposta eu vou colocar de novo no buraco da função. É isso que ele está falando. Então, primeiro a gente vai fazer F de 2. E vendo o resultado de F de 2, a gente vai pegar esse resultado e colocar de novo no buraco dessa função. Então, vamos lá. F de 2. O 2 olha para quem? Ó? O 2 olha para cá. 3, alguma coisa. Beleza? 3, alguma coisa, né? Um pouquinho para depois do 3. Então, isso é o F de 2. Eu vou pegar esse resultado aqui, que a gente marcou, e colocar no buraco. Então, o 3, alguma coisa, ele está olhando para quem? O 3, alguma coisa está vindo para cá. Está vindo para cá. Que olha para cá. Ó. Ou seja, isso é maior do que 2? Não, isso não é maior do que 2, né? O 2 seria mais para cima. Então, errado. Ok? Vamos pegar agora o azul claro aqui. Professor? Oi? Eu não entendi essa segunda parte do 3 no eixo X. Dessa parte eu não entendi. Entendi. Vamos lá. Eu vou escrever aqui, tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Olha só. Pega aqui, ó. Ele quer que a gente descubra F de 2. Então, o que é o F de 2? Eu tenho que primeiro descobrir quem é o F de 2. Aí, depois que eu descobrir quem é o F de 2, eu vou pegar esse valor e colocar aqui no lugar no buraco da função. Então, espera aí. Quanto que é só o F de 2? Então, a gente olhou aqui, ó.
O 2, ele vem para cá e olha para esse número aqui, né? Que é 3, alguma coisa. Vamos, sei lá, vamos falar que ele é 3,2, só porque a gente quer falar. Porque é 3, alguma coisa, só para a gente ter um número. O que vai ser f Tá de bom. f de 2, então? Vai ser f de 3,2. E quem é o f de 3,2? O 3,2 está bem aqui. Então, o 3,2 está olhando para quem? Está olhando para cá. E quanto que é esse número aqui? É 1, alguma coisa, é 1, pouquinho. Vamos botar que é 1,4, por exemplo. Ou seja, o f de 3,2 é 1,4, mas f de 3,2 é Tá. quem? Entendi. F de 2. Tá bom. Uhum, beleza, obrigada. Nada. Tem questão que eles fazem assim, ó, eles são bem sacanos. Faz isso aqui. F de F de F de F de 1. Aí você tem que fazer o F de 1, colocar no buraco da F, colocar no buraco da F, colocar no buraco da F. É uma loucura. E eu acho que nesse material eu coloquei uma assim para vocês, porque eu sou vida louca. Vamos lá. Ele está falando agora o seguinte, ó, que a imagem da função f vai de menos 2 a 6. Galera, a imagem da função f vai de menos 2 a 6. Galera, imagem é quem é olhado, concorda comigo? Então, peraí, menos 2 é onde começa. Qual é o número mais baixo que é olhado? Se eu observar aqui, galera, o ponto mais baixo dessa função está bem aqui, né? Está bem aqui. Esse é o ponto mais baixo dessa função. E esse ponto mais baixo dessa função está onde? Está bem aqui, ó, no menos 3. E o ponto mais alto dessa função está aqui, ó. Aonde? O ponto mais alto dessa função está no 6. Então, a imagem dessa função, galera, não está no intervalo de menos 2 a 6. A imagem dessa função está no intervalo de menos 3 a 6, porque esse aqui são os caras que são olhados, os que eu pintei de rosa. Então, esse item está errado. Beleza? Vamos para a próxima. Laranja. F de x igual a 0 para x igual a 8. Galera, f de x igual a 0 para x igual a 8, o que ele está falando? Ele está falando que x igual a 8 significa que f de x é 0. Ele está falando que 8 é o quê? Ele está falando que 8 é a raiz dessa função. Só que, beleza. Olha o 8 aqui, galera. Está no eixo x. Ok. O 8 é a raiz dessa função, certo? Certo. Mas esse item está certo? Não. Por que esse item não está certo? Porque eu tenho outras raízes, ó. Aqui, ó, o 4 também é raiz e esse número aqui também é raiz. Então, apenas o 8 não é raiz dessa função. Então, de fato, o 8 é uma raiz. Mas f de x igual a 0 para x igual a 8, x igual a 4 e x igual a menos 3, alguma coisa, que eu não sei quanto que é. Só que não é para x igual a 8 apenas. Então, essa questão não está certa. Professor, Oi, eu discordo que ela esteja errada. por quê? Porque ele não está colocando que que o 8 é a única raiz. Ele está dizendo que o 8 é uma raiz. Certo? De fato, eu entendo o seu ponto. Mas quando ele afirma isso, ele está falando que é apenas para ele. Ele não está dizendo que pode ter outras, entendeu? Ele está falando assim, ó, f de x igual a 0 para x igual a 8. Ele não tá falando das outras, ele teria que falar. Eu entendo o seu ponto. Quem foi que falou que não concorda, Giovana? Jessie. Jessie, desculpa, é que não aparece aqui para mim. Não, tudo bem. Tá. Mas, de fato, tanto é que é a penúltima, né? Ela é ambígua. Pois é, tá tudo bem. Então, vamos lá. O que sobra, né? O que sobra pra gente, a última alternativa. Vamos analisar. Eu posso estar errado, Jesse, mas se aconteceu isso, eu coloquei uma questão para vocês que está mal escrita, tá? Se aconteceu isso, eu coloquei para vocês uma questão mal escrita. Esse é o detalhe. Beleza? Deixa eu só olhar uma coisa aqui.
Se a E estiver errada, a D está certa, gente. Vamos olhar aqui, vai. Mas Jess, está me ouvindo? Oh. Ela estaria certa, mas com ressalvas, entendeu? Uhum. Eu não, matematicamente falando, não está muito legal isso que ele está dizendo. Mas vamos lá. Não, mas eu entendi a ideia quando o senhor Vamos ver falou. se a E está errada, né? Vamos ver se a E está errada. Se a E estiver errada, é de fato a D que está certa, que é a única que pode. Ó, o conjunto menos 4 e 8, né? X entre menos 4 e 8, né? Para o qual f de x igual a menos 1 meio tem exatamente 2 elementos. Tem exatamente 2 elementos. Então, peraí, de menos 4 a 8, ou seja, é todo o domínio da função, f de x igual a menos 1,2. Menos 1,2 está aqui. Quantos elementos olham para esse cara? Esse cara. Ela está errada, só sobra a letra D. Então, realmente. Gente, eu peço desculpas. Eu errei, mas foi um erro honesto, porque a questão deveria dizer. Beleza? Ela não está clara neste ponto. Foi um erro meu. Beleza? Então, de fato, letra D. Peço desculpas aí pelo errinho meu. Obrigado, Jess. Por nada, que isso. Mas o senhor também está certo, professor. Não é que o senhor esteja errado. Não. Entende? Eu errei na interpretação da questão, mas ela devia deixar claro, né? Ela devia deixar claro. Então, vamos fazer mais uma? Temos... não, acabou o tempo, né? Tem mais 3 minutos, não dá tempo mais. Galera, eu gostaria de perguntar se tem alguma dúvida. A Grace já disse aí, a D. De fato, então tá certo mesmo. Eu nem olhei o gabarito. Nem abri ele aqui. Professor. Oi. Eu tenho uma dúvida. Quando o senhor estava falando lá sobre bijetora, injetora, sobrejetora, tem alguma função que pode não ser nenhuma dessas? Tipo... Pode acontecer. Tá. Pode acontecer de você ter função... quer ver? Vamos fazer uma aqui. Nossa, mas tem algum um nome certinho? Não. Para esse tipo de... Não tem nome. Vamos fazer uma aqui. Sei lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Um olha para o 5, 2 olha para o 6, 3 olha para o 7 e o 4 também olha para o 7. Sobrou gente aqui. Se sobrou gente aqui, significa que ela não é sobrejetora. E o número 7, ele é olhado 2 vezes, então ela não é injetora. Só que isso é uma função, né? Beleza? Beleza, obrigada. Provas de São Paulo, Giovana. Provas de São Paulo. Eles gostam. Em fases mais adiante. Então, galera, é isso. Desculpa esse errinho no final, falta de atenção total minha, mas, repito, eu não concordo com o gabarito da questão. Eu acho que ele foi um pouco preguiçoso nesse sentido, porque a questão é muito bonita. Mas, tirando esse pedaço, ele poderia falar que f de x igual a 0 para, dentre outros, x igual a 8. Ele devia ter deixado isso mais claro. A interpretação ficou dúbia, né? Mas faz parte. Então, galera, muito obrigado pela presença de vocês. Façam a lista. Ela está com o gabarito comentado. E se vocês tiverem dúvida, manda lá no WhatsApp da Academia de Matemática. Eu queria falar uma coisa também para vocês. A gente está tendo orientação de estudos, viu, galera? Desde que parou, desde a parada, está tendo orientação de estudo normal. E é com a Paula e com o Catitas. Então, eu vou colocar lá no nosso Google Classroom o telefone deles. Como é que está funcionando? Você manda mensagem para o Catitas ou para a Paula, para quem você quiser marcar um horário de estudos, e eles vão marcar com vocês um horário. Aí você marca com eles um horário, eles vão fazer uma ligação para vocês por Zoom, por WhatsApp, não sei, e aí vocês vão ter um momento ali de meia hora, 40 minutos com eles para poder marcar o horário.
E pode usar, é um serviço da academia para vocês, tá? Pode marcar horário com eles lá, ok? Galera, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela paciência. Até amanhã, essa aula está gravada no YouTube, eu coloco o link lá para vocês, beleza? Muito obrigado, de verdade, vocês são campeões, é muito bom dar aula. É a aula que eu mais gosto de dar. De todas as lives que eu dou na semana inteira, a que eu mais gosto é a de segunda-feira para a turma semestral, né, da academia. É a que eu mais gosto mesmo. É minha aula favorita de dar, tá? Vocês são campeões. Obrigado, galera. Grande abraço para vocês. Vou encerrar aqui, tá ok? Valeu, galera. Um beijo. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado, Luana, de verdade. Valeu, Matheus. Tô indo. Valeu. Dá tchau, gente. Falou!